Você já imaginou ser escolhido para um filme de sucesso, gravar as cenas, escolher o figurino e de repente ser demitido? Pois é, isso aconteceu com alguns dos maiores nomes de Hollywood. Seja por divergências criativas, problemas nos bastidores, comportamento polêmico ou simplesmente porque não era aquilo que o diretor imaginava. Então fica com a gente porque hoje nós vamos ver 10 casos de atores que foram demitidos no meio das gravações e o que aconteceu nos bastidores. O primeiro caso é um dos mais malucos de Hollywood. Eric Stoltz foi contratado como protagonista de Volta para o Futuro, para viver o icônico Marty McFly. A equipe estava toda empolgada, os sets já tinham sido montados e as filmagens começaram. Stoltz gravou por 5 semanas, ou seja, boa parte do filme já tinha sido feita com ele. Mas é aí que vem o banho de água fria. Segundo os diretores, Stoltz era um bom ator, mas ele levava o personagem de forma séria demais. Ele não conseguia entregar o humor e o time cômico que o papel exigia. O filme, que misturava ficção científica e comédia, precisava de alguém mais leve e carismático. O estúdio então conseguiu liberar Michael J. Fox, que estava gravando a série Caras e Caretas, e ele só poderia filmar à noite e nos fins de semana. O resultado é que Eric Stoltz foi demitido e todas as suas cenas precisaram ser regravadas. Isso acabou custando milhões para a produção. Curiosamente, existem algumas cenas no filme final onde partes do corpo de Stoltz ainda aparecem, como em closes rápidos ou algumas cenas de costa. Agora, 2 anos depois, Jean-Claude Van Damme foi o primeiro ator escalado para viver o monstro Predador, no clássico de ação com Arnold Schwarzenegger. A ideia original era que o Predador fosse ágil, com movimentos de artes marciais, algo que Van Damme poderia entregar com sucesso. Mas o problema disso tudo era simplesmente o figurino. Van Damme odiava a roupa, ela era pesada, desconfortável e sem visibilidade. Ele reclamava constantemente, acabava tropeçando nas cenas e se recusava a continuar. Além de tudo isso, o visual original do Predador era um pouco diferente, ele parecia mais um inseto gigante com pernas finas, e os produtores começaram a duvidar da ameaça que ele transmitia. Então Van Damme foi demitido, o traje foi todo redesenhado e o ator Kevin Peter Hall, com mais de 2 metros de altura, assumiu o papel, dando ao Predador o visual mais intimidador que nós conhecemos hoje. Okay. You can't breathe for 5 hours. Wait, I gotta take a deep breath. O terceiro caso aconteceu no primeiro filme do Homem de Ferro, lá em 2008. Terrence Howard foi o primeiro ator a interpretar o coronel James Rhodes no universo cinematográfico da Marvel. No primeiro Homem de Ferro, ele tinha um papel importante e estava cotado para evoluir para o personagem Máquina de Combate. Só que entre o primeiro filme e as sequências, uma coisa deu errada. Howard alegou que tinha contrato que previa um aumento salarial, mas a Marvel fez o contrário, ela propôs reduzir drasticamente seu cachê para o segundo filme, enquanto ela aumentava o salário de Robert Downey Jr. Terrence se sentiu desrespeitado e acabou se afastando ali das produções. Então a Marvel escalou Don Cheadle para o papel, que permaneceu com o personagem até hoje. Essa troca foi tão silenciosa que muitos fãs nem perceberam de início. Terrence disse em entrevistas que Robert Downey não apoiou ele na disputa salarial, o que acabou gerando uma mágoa ali entre os dois. Antes de Ed Murphy transformar um Tira da Pesada em uma comédia de ação explosiva e cheia de carisma, o protagonista original era outro, ninguém menos que Sylvester Stallone. O próprio Rambo estava escalado para viver o detetive Axel Foley, mas a versão com Stallone era muito diferente da que conhecemos. Ele queria um filme mais sério, com foco em ação pesada, menos piada e, claro, músculos e explosões. Stallone simplesmente começou a reescrever o roteiro por conta própria, mudando assim o tom da história. Segundo alguns relatos, na época ele queria inserir perseguições mais intensas, violência gráfica e até uma arma personalizada para o personagem. Esse filme já estava quase virando uma sequência do Rambo. O estúdio começou a se preocupar com o orçamento que estava estourando por causa dessas ideias, e a gota d'água foi quando Stallone exigiu a criação de um caminhão de ação exclusivo para o clímax do filme. O resultado é que ele saiu da produção poucos dias antes das filmagens. Então a Paramount correu atrás de Ed Murphy, que transformou completamente o personagem, e o filme foi um sucesso gigantesco. Estão me prendendo por eu ter sido jogado de uma vidraça? Qual é, meu irmão? Fui jogado da janela!
Então, como vimos, histórias de demissões de Hollywood não são novidade, mas poucos chegam no nível de confusão e vai e vendo o que aconteceu com Christian Bale no filme Psicopata Americano. Christian Bale foi inicialmente escalado para viver Patrick Bateman, o protagonista psicopata do filme. A diretora acreditava que ele era perfeito para o papel, e Bale já estava se preparando intensamente, malhando, recusando os papéis e estudando para o personagem. Mas aí entrou o fator Hollywood. O estúdio, buscando mais apelo comercial, decidiu que queria Leonardo DiCaprio no papel, que estava no auge da fama após Titanic. Por isso, Bale foi demitido e o projeto mudou completamente de rumo. A ideia com Leo era suavizar o tom do filme, tornar ele menos violento, mais romântico e acessível a um público jovem. Sim, eles pensaram isso para Psicopata Americano. Mas DiCaprio desistiu do projeto pouco tempo depois, e o estúdio voltou atrás recontratando Bale, que nunca parou de se preparar. O resultado é uma das performances mais marcantes de sua carreira, e um dos maiores clássicos dos anos 2000. Seu terno é maravilhoso. Não me conta, é do... Valentino Couture. Parece macio. Não precisa pôr a mão. Lá em 2009, Ryan Gosling foi escalado para o filme Um Olhar do Paraíso. Ele já era um ator respeitado quando ele foi escalado para o filme. Ele viveria o pai da protagonista, uma garota assassinada que observa tudo do além. Mas Gosling achava que precisava parecer um pouco mais velho e desgastado para o papel. Então ele tomou uma decisão maluca. Engordou mais de 20 quilos antes das filmagens, só que ele fez isso sem avisar. Para se preparar para o personagem, ele tomou sorvete por meses e engordou 27 quilos. Quando ele chegou ao set de filmagem, o diretor se assustou com a aparência do ator, que tinha imaginado o personagem de outra forma. Peter Jackson levou um choque, ele tinha uma visão do personagem e não gostou nada dessa mudança visual. Por isso Gosling foi demitido 2 dias antes de começarem as filmagens e substituído por Mark Wahlberg. Gosling declarou que essa foi uma das experiências mais frustrantes da carreira dele. Também imagina você engordar 20 quilos e simplesmente isso não servir para nada. O caso número 7 que nós vamos falar aqui é o de Charlie Sheen, 2 Homens e Meio. Charlie era por muitos anos o ator mais bem pago da TV americana. Estima-se que ele ganhava cerca de 1,8 milhão de dólares por episódio. Mas o que acontecia fora das câmeras começou a pesar mais do que o sucesso dele na série. Ele passou por um período de colapsos públicos, internações em clínicas de reabilitação e brigas nos bastidores. Chegou a dar entrevistas ofensivas chamando o criador da série, Chuck Lorre, de palhaço. Depois de muitos anos de tensão, o estúdio da CBS decidiu cortar de vez os laços. Charlie foi demitido no auge da 8ª temporada. O seu personagem, Charlie Harper, foi morto fora de cena e a série continuou com Ashton Kutcher como um novo protagonista. Apesar dessa mudança, a química nunca mais foi a mesma e a audiência começou a cair. Mesmo assim, a série durou mais 4 temporadas. Charlie chegou a tentar retornar, mas foi rejeitado pelo estúdio. A pizza chegou! Pediu pizza? Charlie, você devia estar cortando despesas. Encomendei uma pizza, não uma mulher. Inclusive, nós temos um vídeo aqui falando sobre a história de 2 Homens e Meio e lá nós também contamos essa treta, então vai lá conferir. Agora, no auge do sucesso da franquia Transformers, Megan Fox era uma das atrizes mais populares do cinema, mas bastou uma entrevista mal colocada para tudo isso acabar. Em 2009, enquanto ela promovia o segundo filme, ela disse que o ator Michael Bay era um tirano no set. E essa declaração acabou pegando muito mal. Um dos produtores executivos do filme, Steven Spielberg, supostamente exigiu a demissão imediata dela. Megan foi cortada do 3º filme antes das gravações começarem. E ela acabou sendo substituída por Rose Hutchinson, que tinha pouca experiência como atriz. E essa mudança causou muito estranhamento entre os fãs, porque as duas eram completamente diferentes, e muitos consideram o 3º filme o mais fraco da trilogia original. Anos depois, Megan e Bay se reconciliaram, e ela voltou a trabalhar com ele nos filmes das Tartarugas Ninjas. O 9º caso é o de Kevin Spacey, no filme Todo o Dinheiro do Mundo, de 2017. Ele foi escalado para interpretar o bilionário Jay Paul. Kevin gravou todas as cenas e o filme estava praticamente pronto para estrear. Mas no final de 2017, ele foi acusado de múltiplos casos de assédio sexual. As denúncias explodiram em poucos dias e a Sony entrou em pânico. Então Ridley Scott tomou uma decisão sem precedentes. Ele regravou todas as cenas de Spacey com outro ator, mesmo com o prazo apertado para o lançamento.
O escolhido foi Christopher Plummer, que gravou tudo em menos de 10 dias. O mais irônico de tudo isso é que Plummer foi indicado ao Oscar de melhor atuação, já Kevin Spacey foi completamente apagado do filme. O último caso é o de Natalie Portman. Antes de Claire Denis ser escolhida para viver a Julieta ao lado de Leonardo DiCaprio na versão moderna e estilizada de Romeu e Julieta, a primeira opção do diretor era outra atriz, Natalie Portman. Ela passou em todos os testes para o papel e chegou a ensaiar cenas com DiCaprio. E segundo o próprio diretor, a atuação dela era incrível, intensa, dramática e digna de uma Julieta clássica. Mas tinha um problema. Ela só tinha 13 anos, enquanto DiCaprio já estava com 21. Mesmo que o enredo original de Shakespeare envolva dois adolescentes, quando eles colocaram os dois para contracenar, ficou muito estranho. A diferença de idade ficou muito visível nas telas e os produtores ficaram preocupados com a repercussão que isso poderia ter. Imagine cenas românticas de um adulto com uma criança de 13 anos. Como eles acharam que isso poderia dar certo? Por isso, Natalie acabou sendo retirada do projeto, ou digamos, substituída antes que a polêmica começasse. No lugar dela entrou Claire Denis, que tinha só 16 anos e cuja química com DiCaprio, que eles disseram, funcionou melhor diante das câmeras e da audiência. Todos esses casos provam que em Hollywood nada é garantido. Você pode estar no set hoje e ser cortado amanhã, por uma frase maldita, uma escolha criativa ou até por um escândalo que estoura da noite pro dia. Se você acha que faltou eu falar de algum ator, deixa aí nos comentários abaixo. Também pode deixar sugestões de um próximo tema que você queira ver aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e curtir, que ajuda muita gente a crescer cada vez mais. E até a próxima!